Vamos abrir nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Semana passada, nós iniciamos esse estudo falando sobre as bênçãos que recebemos quando cremos em Cristo por meio do Espírito Santo. E nós estudamos, era para termos estudado 2 versículos semana passada, eu não consegui quase dar um. Então nós estudamos o versículo 13 semana passada e hoje nós vamos estudar o 14. Tá? Mas nós vamos tentar, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui do que vimos no 13 e depois vamos para o 14. Todo mundo achou aí? Então o versículo 13 diz assim: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Bom, esse versículo, o ponto principal dele, está na segunda parte do versículo. Nós vimos semana passada que em Cristo, nele, versículo 13 começa dizendo nele, ele está falando a respeito de Jesus Cristo. A segunda parte do versículo vai dizer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá? Então o argumento principal de Paulo aqui é que o cristão, quando ele, na verdade o ser humano, quando ele se torna cristão e ele passa a crer em Jesus, ele é selado com o Espírito. E nós descobrimos o que significa marca, ou o que significa selo. Selo significa uma marca de que algo ou alguém é propriedade de uma outra pessoa. Então, por exemplo, como um selo de uma carta em que você coloca, ou como um carimbo numa mercadoria, ou até mesmo como aquela cicatriz que você vê no gado, na vaca, no boi, no bode, né, que vem com ferro bem quente e marca o animal para dizer de quem ele pertence. E justamente isso acontecia também com escravos naquela época. Então, selo significa marca. E quando então Paulo está dizendo que o cristão, quando ele crê em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo, ele está querendo dizer, o crente é marcado com o Espírito. E, em outras palavras, é como se ele carregasse essa marca de propriedade de Deus. Então isso indica de que, de fato, o cristão é propriedade de Deus e que ninguém pode tirar essa propriedade das mãos de Deus. Certo? Isso significa o selo do Espírito Santo. E nós vemos, ainda no versículo 13, agora a primeira parte dele, que nós vimos quando esse selo acontece. O texto vai dizer, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Isso significa que nós somos selados com o Espírito Santo quando ouvimos o evangelho e quando cremos neste evangelho. Em outras palavras, não basta apenas você saber do evangelho, saber da palavra de Deus, é necessário você depositar toda a sua confiança nessa mensagem. Então, quando isso acontece, a pessoa é selada com o Espírito Santo. Não antes, não depois, mas no momento do ato da fé. E com base no que nós aprendemos semana passada, nós concluímos que buscar o batismo com o Espírito Santo, como muito se fala hoje em dia, não é bíblico, por mais que se faça. Porque o cristão de verdade, como Paulo disse nesse versículo, ele já é selado com o Espírito Santo. Ele já é marcado com esse Espírito. É uma marca interna, claro que não se vê por fora, mas é uma marca dentro do homem e da mulher, que está ali desde o momento em que ele crê. Por isso, como muito se acredita hoje, não há 2 categorias de crente. Entre um crente que tem o Espírito Santo e o crente que não tem o Espírito Santo, que precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Não existe isso. Para Paulo se você creu, foi selado. Esse é o argumento de Paulo no versículo 13. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Somos marcados como propriedade de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito de quem é o Espírito Santo, sobre o que ele faz nas nossas vidas e para que ele serve na caminhada cristã. Então a primeira coisa que nós ganhamos, o primeiro presente que ganhamos quando cremos em Jesus é o selo do Espírito Santo. Certo? A segunda é a garantia do Espírito Santo. Perceba o que diz o versículo 14. Olha o texto. Falando a respeito do Espírito Santo, certo?
terminando o versículo 13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Bom, antes de nós entrarmos no versículo 14, perceba o finalzinho do versículo 13, o que Paulo diz a respeito desse Espírito. Você vê Espírito com letra maiúscula, certo? Não é qualquer Espírito, é o Espírito com letra maiúscula que, primeiro, ele é santo. Espírito Santo. Ou seja, é um Espírito perfeito, é um Espírito sem pecado, um Espírito sem mancha. E aqui eu quero que você pense um pouquinho comigo. Existe um só ser nesse universo que é assim. Quem é esse ser? Santo. Quem é? Fala, a resposta está na ponta da língua. Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Logo, isso significa que o Espírito Santo não é uma mera força, como os testemunhos de Jeová vão dizer, ou não é um sentimento que nos toma repentinamente e nos faz fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer, ou não é algo que faz nos sentirmos melhores em momentos de angústia, simplesmente vem e depois sai, ou que nos torna mais poderosos de vez em quando. O Espírito Santo é uma pessoa, e pessoa com P maiúsculo. Ele é o próprio Espírito de Deus, certo? E como uma pessoa, o Espírito tem personalidade, ele tem vontade, ele tem sentimentos, por incrível que pareça. O Espírito Santo é um ser relacional. Ele se relaciona, ele se comunica com Deus. E por essa razão ninguém pode controlar o Espírito Santo, porque ele é Deus. Quem controla Deus aqui? Quem? Ninguém. Mas isso também significa que cristão verdadeiro, ele tem dentro de si o Deus próprio em pessoa, ou melhor, o Espírito de Deus. E para fazer a vontade de Deus, ele deve se submeter à vontade do Espírito que já está nele. Então o Espírito está lá dizendo, deixe eu reinar, deixe eu te controlar. E quando ele começa a obedecer, o Espírito começa a controlá-lo. E perceba que se o Espírito é santo, ele só pode nos conduzir à pecaminosidade, é isso? Santidade. Se ele é santo, ele produz santidade, é óbvio. É óbvio. Então é ilógico você dizer, como muitas pessoas dizem, que o Espírito mandou você cometer pecados, ou que o Espírito te mandou fazer coisas que não agradam a Deus. Ele não vai fazer isso. Quanto mais controlados pelo Espírito de Deus, mais santos nós seremos, como o Espírito é santo. Então, além de ser santo, o versículo 13 ainda vai dizer que esse Espírito é da promessa. O Espírito Santo dá promessa. É aquela promessa, lembra que nós abrimos o culto com Jeremias 31, falando que um dia viria uma nova aliança, um novo contrato. Deus prometeu no Antigo Testamento, por vários profetas, que um dia derramaria sobre todos os crentes o Espírito Santo de uma maneira plena, completa. Todos teriam o mesmo nível de Espírito. Todos seriam cheios do Espírito. Em outras palavras, ser selado pelo Espírito era o que todos os crentes do Antigo Testamento esperavam e é o que nós temos quando cremos em Cristo. Imagine isso. É por isso que Jesus disse, dentre todos os profetas, João Batista é o maior, mas ele é o menor dentre todos os do reino de Deus. Até o menor é maior do que ele. Por quê? Porque aqueles que vêm depois de Cristo morrer e ressuscitar, eles têm o Espírito em sua plenitude. Nem os profetas tinham esse privilégio em todos os momentos. Então, quando você olha agora, a gente vai entrar no versículo 14, ainda falando sobre o Espírito Santo, Paulo diz que ele é a garantia, perceba aí o texto, da nossa herança. Uma antiga versão vai dizer penhor da nossa herança. Isso significa que o cristão, além de ser selado com o Espírito Santo, o que garante que ele é propriedade de Deus, ele tem uma herança. O que é uma herança? É algo que você tem agora? Herança é algo que você vai lá no caixa, no banco e saca?
Ou não? Herança é algo que te prometeram, que está guardado para um dia você receber. Certo? Então, quando ele deixa de ser herança, quando vira posse. Agora é meu, não é mais herança. Agora já é meu. Então, Paulo está dizendo que o cristão tem uma herança. Algo que ele vai receber no futuro, lá no céu. E nós vimos que essa herança é a redenção, olha o que o texto diz, para a redenção da propriedade de Deus. Você lembra o que significa redenção? A gente viu isso estudando sobre Jesus no texto anterior. Redenção significa libertação. O pagamento de um resgate de alguém que estava preso, escravo. Nós vimos que na cruz Jesus pagou o preço pelo nosso resgate. E não pagou ao diabo, pagou ao Pai. Isso significa que nós já somos libertos do pecado. Mas haverá um dia em que esse resgate vai ser definitivo. Haverá um dia em que nós não lutaremos mais contra o pecado. Já imaginou isso? Você não tem que lutar com sentimentos pecaminosos, com pensamentos pecaminosos, com olhares pecaminosos. Um dia isso vai acontecer. Haverá um dia em que nós seremos totalmente libertos das nossas limitações. Um corpo físico não vai te limitar mais. Como esse, que é corruptível, que fica doente, que se enfraquece, que sente fome. Um dia a morte não terá mais efeito sobre nós. Um dia nós não mais seremos atormentados por Satanás. Nós não seremos mais alcançados por sofrimento, por dor. E segundo Paulo, por sermos propriedade de Deus, pelo selo do Espírito, um dia nós seremos redimidos totalmente. Um dia nós vamos receber essa herança. Sermos libertos deste mundo, sermos libertos do pecado, sermos libertos da morte, libertos da ação de Satanás e habitarmos eternamente com Deus. Essa é a nossa herança, essa é a herança do cristão. E sabe quem ou o que nos garante essa herança? Sabe? Olha o que Paulo disse nesse versículo. O Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança. O Espírito que habita em nós, os crentes, é o penhor, é a garantia da nossa herança. A palavra garantia usada aqui é a tradução de um termo grego que significa alguma coisa de valor que é dada para uma pessoa para assegurar a ela o direito de posse de algum objeto. Então, por exemplo, era um termo que era usado na época em que Paulo estava escrevendo essa carta, quando alguém queria comprar uma mercadoria. Aí essa pessoa ia e dava uma parte do valor por aquela mercadoria, dava um sinal para poder buscar aquela mercadoria depois. Isso garantia também de que ele ia pagar o restante depois e de que aquilo já pertencia a ele. Não podia ser vendido mais para ninguém. É justamente o que acontece hoje, né? Às vezes você vai numa loja, você não tem o dinheiro, ou vai entregar e você dá uma parte e depois acerta o restante. Então, isso significa que nós garantimos que nós queremos o produto, nós garantimos que vamos pagá-lo depois, porque já demos uma parte, e nós garantimos também que aquele produto já é nosso. Né? Já está reservado. Tem muito vendedor que acaba vendendo o produto depois. Né? Mas o certo é não vender, porque já é nós já demos uma parte. Então, quando Paulo está dizendo que o Espírito Santo, com o qual Deus nos selou, é o nosso direito à herança que nós teremos no céu, ele está querendo dizer o seguinte: o Espírito Santo é esse pagamento antecipado de Deus para ter vocês no céu. Isso significa que vocês são dele. Isso significa que é certeza que vocês vão para lá, porque vocês têm o Espírito. E essa garantia, ela pode significar duas coisas. Primeiro, que nós já temos hoje, neste mundo, uma antecipação das alegrias e das bênçãos do céu. Porque apesar do sofrimento, dos pecados que nós enfrentamos nesse mundo, nós já podemos experimentar um pedacinho do céu aqui na terra, por meio das bênçãos que nós recebemos do Espírito. Por exemplo, você pode experimentar o prazer que você vai ter no céu, pelo menos um pedacinho, quando você crê que Deus te perdoa. Quando você não tem mais consciência pesada e se sente perdoado. Ninguém pode te acusar mais. Isso é uma alegria indizível. É um pedacinho do céu. Quando você desfruta de paz com Deus no seu dia a dia. O mundo está caindo ao seu redor e você tem paz com Deus.
É um pedacinho do céu na terra. Quando você consegue encarar aquele pecado de frente, você tem vitória sobre ele. Você não cai, você não cede. E aquele prazer que toma conta do seu ser é um pedacinho do céu. Quando você abre a tua Bíblia e compreende o que está escrito, seja numa pregação, seja numa meditação no seu dia a dia, isso é um pedacinho do céu, seu coração queimando por Deus, é um pedacinho do céu. Quando você para pensar que você ama a Deus sobre todas as coisas, e esse amor é muito maior do que você, isso é um pedacinho do céu. Tudo isso é uma pitada do prazer, da alegria e da paz que nós vamos desfrutar no céu. Mas dizer que nós temos a garantia do céu também significa que um dia nós estaremos lá. Então, por um lado, nós sentimos um pedacinho aqui, mas isso é só um pedacinho. Um dia nós estaremos lá. Segundo um estudioso, ele diz assim: é como se Deus nos tivesse dado o bastante para estimular o nosso apetite do céu, pelo céu, e o suficiente para nos dar a certeza de que um dia estaremos lá. Sabe quando você quer ganhar alguém pela barriga? Você dá um pedacinho da mistura e fala: olha, se você vier no jantar, você vai comer tudo. É isso que Deus faz quando nos dá o Espírito. Você quer o céu? Olha como é um pedacinho do céu. O Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que um dia nós estaremos lá. Em outras palavras, o presente do Espírito é só uma pequena fração do presente futuro. É um pedacinho do que nós vamos receber lá na frente. É um pedaço do céu na terra, é uma pitada da comunhão que nós teremos na eternidade. É como se fosse uma pequena entrada do grandioso banquete celestial. É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Deixa o dedo aí em Efésios e volta em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Foi ele também que nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Está vendo as duas palavras aí? Selo e garantia de novo. Olha o que Paulo está querendo dizer aqui. Que ser ungido de Deus... Já ouviu essa frase? Não toqueis no ungido do Senhor. Né? O que é ser alguém ungido? Segundo Paulo, ser ungido de Deus é ter o Espírito Santo dentro de si. E ele diz que nós, todos os crentes, temos esse Espírito. Volta lá para Efésios e olha o capítulo 4, versículo 30. Olha que interessante. Não entristeçam o Espírito Santo que está em quem? Em vocês. E perceba, se o Espírito Santo não é uma pessoa, como é que você entristece uma força? Um plasma, seja o que for. Você entristece uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Pode ser entristecido quando pecamos. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da sua redenção, para o dia da sua libertação desse mundo do pecado, da carne e das amarras do diabo. Então, a gente vai concluir essa primeira parte pensando. Você vai concordar comigo que hoje em dia há muita ênfase sobre o Espírito Santo? Sim ou não? Muita gente falando de Espírito, música falando de Espírito, igreja falando de Espírito Santo. Há muita ênfase, mas há pouco entendimento de quem ele é de verdade. As pessoas falam em serem cheias do Espírito, elas buscam os dons do Espírito, elas querem ser batizadas no Espírito, mas elas não sabem quase nada do Espírito. Talvez vocês já podem dar uma aula para essas pessoas. E aí elas tratam o Espírito como uma força sobrenatural, como um arrepio na espinha, um sentimento de poder, de força espiritual, mas não consideram ele como uma pessoa com vontade, com desejo, com liberdade. Por isso acabam tentando controlar o Espírito, prender o Espírito, libertar o Espírito. Até falam, hoje vai ter... eles marcam até data, aquele dia o Espírito vai se derramar. Eles controlam o dia que eles vão. E ninguém faz isso com Deus. Ninguém controla o Espírito Santo de Deus. Ele sopra onde quer, ele salva quem ele quer, ele faz o que ele quer, ele não é um animal para ser domesticado. E se nós pararmos para pensar, além disso,
há também um equívoco a respeito das evidências de quem tem o Espírito Santo. Porque muitos acreditam que ser cheio do Espírito é você falar em línguas. Outros vão dizer que é fazer milagres. Outros vão dizer que é profetizar sobre o futuro. Mas as pessoas se esquecem de que, antes de mais nada, se este Espírito é santo, a primeira coisa que ele vai produzir na vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo é santidade. É a primeira coisa. Gente, eu já cansei de ver gente falando em língua, gente levitando, gente flutuando, gente fazendo milagre, fazendo o diabo a quatro. Mas adúltero, mentiroso, sem vergonha, ladrão, mau caráter. Como? Não faz sentido com as Escrituras. As pessoas estão equivocadas. Isso não é bíblico. Porque se o Espírito é santo, o que ele vai produzir? Santidade, é óbvio. Então, alguém cheio do Espírito é alguém que vai ser controlado pelo Espírito, e alguém controlado pelo Espírito vai fazer a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é santificar o homem, porque ele é santo. Por isso, a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito é que essa pessoa está buscando viver uma vida de santidade. Não acredite na farsa de que a pessoa diz, eu sou cheio do Espírito, mas a vida é toda torta. Não é cheio do Espírito, não. É cheio de qualquer outra coisa, mas do Espírito Santo de Deus não é. E esse versículo aqui ensina muita coisa para nós. Primeiro, ele mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito do próprio Deus, a gente já tem falado isso. Ninguém pode controlar ele. Significa que se nós quisermos ser cheios dele, nós não devemos fazer rituais ou mandingas, ou seja lá o que for, mas simplesmente nos submeter à vontade dele. E quando nós obedecemos a Deus, e onde você encontra a vontade desse Deus? Aqui, nas Escrituras. Quando você obedece, o Espírito começa a te controlar. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é alguém que obedece a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo é a nossa garantia para o céu. Então só há certeza de salvação para quem tem o Espírito. E se ele é a garantia da herança que Deus prometeu a nós, não tem como perdermos essa garantia. Foi Deus quem falou, eu vou te dar uma herança, não interessa o que você vai fazer. É eu quem estou te dando. Por isso, o Espírito Santo ele não sai do crente. Ele é o selo, ele é a marca. Não tem como tirar essa marca de que Deus salvou aquela pessoa. Por isso, salvação não se perde, como muita gente também diz. Quem tem o Espírito vai buscar viver como Deus quer. Porque o próprio Espírito vai conduzir essa pessoa a isso. Terceira coisa que fica muito clara nesse versículo é que o Espírito Santo distingue os homens. Ele separa os homens naturalmente. Pensa aí em todos os homens na face da terra, homens, mulheres, crianças, idosos. O Espírito Santo, ele separa esses homens. Só quem tem o Espírito é chamado de filho de Deus. E só quem é filho de Deus vai ser redimido por Deus no final da história. Então aqui tem uma boa avaliação para cada um de nós. Eu tenho o Espírito Santo. Eu sou incomodado pelos meus pecados. Eu sou conduzido pelo Espírito a me arrepender. Eu tenho um desejo intenso em obedecer a Deus. Eu amo ao Senhor a ponto de querer agradá-lo em todas as áreas da minha vida. Queridos, quem tem o Espírito Santo, por mais que falhe em muitas dessas áreas, ou esfrie na caminhada cristã, no final das contas ele vai sentir esses desejos. Lá no fundo do seu ser ele vai sentir, porque ali tem o Espírito Santo de Deus. Você precisa avaliar. E essa é uma avaliação que mata a pau, essa charada. Responda para si, né? Não precisa falar. Você consegue viver longe da presença de Deus? Longe da palavra de Deus? Longe da igreja de Deus? Longe da obediência a Deus? Se a resposta para essa pergunta é não, então é bem provável que você seja um cristão verdadeiro e tenha o Espírito Santo. Agora, se a resposta é sim, tudo bem, não tem problema nenhum. Consigo. Vou até fazer um teste.
Então é bem provável que o Espírito Santo não faça morada dentro do seu ser. Você precisa voltar lá atrás, ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Se entregar a Cristo de verdade. O nosso versículo termina, a gente ainda está em Efésios 1,14, né? Olha o final do versículo. Qual que é o propósito das bênçãos do Espírito Santo? Para que Deus fez tudo isso por nós? Qual é a última frase do versículo 14? Para o louvor da sua glória. Então todo esse processo de sermos selados com o Espírito, termos a garantia da herança, tem um só objetivo. É Deus ser aplaudido por nós. E por que Deus merece ser aplaudido por nós? Louvado. Porque Ele é tremendamente belo. Ele é tremendamente perfeito. Deixa eu ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine que você tem aqui na frente um quadro feito por um artista magnífico. E esse quadro é lindo, por natureza. Esse quadro é belo, ele é perfeito, ele não tem nenhum defeito. Aí você pode olhar para esse quadro e dizer, esse quadro é feio. Não gosto. Mas no fundo você sabe que ele é bonito. Você está mentindo. Certo? Mas você pode virar para esse quadro e dizer, não, ele é muito bonito. E falar a verdade. Agora eu pergunto, o fato de você dizer que ele é feio ou ele é bonito, muda o fato de que ele é bonito por natureza? Não. Com Deus é a mesma coisa. Deus é como esse quadro. Deus é belo por natureza. Deus é amável. Deus é totalmente digno. Deus é santo. Deus é tremendo. E Deus nos criou para desfrutarmos dessa beleza. Mas quando nós caímos no pecado, nós deixamos esse ideal de lado. Mas Deus interviu nessa miséria. E nos salvou para que nós pudéssemos definitivamente desfrutar dessa beleza. Desfrutar desse prazer infinito. Então hoje em dia também as pessoas se dividem entre pessoas que reconhecem que Deus é belo e pessoas que negam que Deus é belo. Mas isso não significa que Ele não seja. É por isso que muitos teólogos do passado, eles fizeram uma confissão de fé. E essa confissão de fé chama Confissão de Fé de Westminster. E eles dizem, a primeira coisa que eles... São várias perguntas e respostas da fé cristã. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a finalidade principal do homem? Para que o homem foi criado? Para que o homem existe? A primeira resposta dessa confissão é: o homem foi criado para conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade do homem é conhecer ao Senhor. E desse conhecimento ter prazer infinito, eternamente. Nós fomos criados, tem muita gente dizendo isso aí, mas aqui a gente vai dizer com base bíblica. Nós fomos criados para sermos felizes. Sim, fomos. E essa felicidade só é encontrada em Deus, não nas coisas desse mundo. Por isso, Jesus Cristo veio para esse mundo. Por isso, Ele nos deu o seu Espírito, para o louvor da sua glória. Só que eu quero gastar alguns poucos minutos sobre essa expressão louvor da sua glória. Há um livro chamado Espírito, de um autor americano chamado J.I. Packer. E ele é um excelente livro se você quiser aprender um pouco mais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É um livro confiável, vale a pena. Quando o autor está falando sobre a obra do Espírito Santo, ele diz que a maior tarefa do Espírito Santo é o ministério do holofote. A maior tarefa do Espírito Santo é o ministério do holofote. Em outras palavras, vamos pensar aqui, o que um holofote faz? A gente tem um ali fora. Pensa no holofote, ele está posicionado, ele tem luz própria, mas essa luz é para iluminar a ele mesmo? Ela ilumina alguma coisa. No caso ali está iluminando a nossa placa ali na frente. Então quem deve aparecer não é o holofote, mas aquele objeto ao qual ele ilumina.
E segundo a Bíblia, o Espírito Santo é como um holofote escondido, ele não aparece, e que tem um único papel: focalizar a sua luz no Salvador Jesus, fazendo Jesus aparecer nas trevas. Esse é o papel do Espírito Santo. Isso significa que tudo que o Espírito Santo fizer, ele não faz para chamar atenção para si mesmo, mas para apontar para o Senhor Jesus. Preste atenção que essa linha de raciocínio é muito prática nos nossos dias. Foi isso que Jesus disse. O último versículo que nós vamos abrir, abre em João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Ok, olha o que Jesus está dizendo. O Espírito não falaria por si mesmo, certo? Versículo 13. Mas ele diria as palavras que ouviu do próprio Jesus. Então nem o que o Espírito fala, é ele mesmo que está dizendo. Ele está falando o que ele ouviu de Cristo. E além disso, principalmente versículo 14, Jesus diz: ele me glorificará. E não glorificará a si mesmo. O autor desse livro, J.I. Packer, ele resume essa ideia da seguinte maneira. Preste atenção. Eu vou ler um trecho do livro para vocês. Tente imaginar essa cena. É como se o Espírito estivesse de pé, por trás de nós, lançando luz sobre o nosso ombro para Jesus, que está à nossa frente olhando para nós. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim, me escute, venha a mim, me conheça. Mas a mensagem do Espírito para nós sempre é: olhe para Ele e veja a sua glória. Ouça-o, escute as suas palavras, vá a Ele e tenha vida. Conheça-o e prove o seu dom de alegria e paz. O Espírito, nós podemos dizer, é o casamenteiro, o agente matrimonial celeste, cujo papel é unir-nos a Cristo e tomar providências que permaneçamos juntos. O Espírito Santo nos aponta para Jesus, nos faz nos apaixonarmos por Jesus e nos liga a Jesus a ponto de dizer: vocês não vão se separar nunca mais. Isso é o que o Espírito Santo faz. O que tudo isso tem a ver com o final do nosso estudo? Ele tem tudo a ver. Eu falei que tinha uma maneira muito prática de ver isso aqui. Porque o objetivo final do selo e da garantia do Espírito Santo é nos conduzir a glorificar a Deus e não a Ele mesmo, para o louvor da sua glória, não a própria, mas a de Deus. E nós precisamos saber disso, sabe por quê? Porque tem muitas igrejas por aí e muitos crentes que enfatizam tanto o Espírito Santo que acabam se esquecendo da finalidade do Espírito Santo, que é apontar para o Salvador Jesus Cristo. Então, se os nossos cultos, se as nossas orações se resumem só em buscar o Espírito, em falar com o Espírito, em clamar ao Espírito, em apontar para o Espírito, em glorificar apenas o Espírito, nós estamos errados. Porque nem o Espírito faz isso. O Espírito sempre aponta para Cristo. E Cristo sempre aponta para o Pai. Onde o Espírito não conduz as pessoas a adorar a Jesus, a amar a Jesus, a obedecer a Jesus, eu e você não podemos dizer, biblicamente, que ali o Espírito Santo está agindo ativamente. Eu não posso assegurar isso. Mas onde o Espírito controla pessoas, ele conduzirá essas pessoas a Cristo. As pessoas vão amar a Cristo. Elas vão obedecer a Cristo. Elas desejarão agradar ao Pai. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é dar glória a Deus. O Espírito Santo nos garante a nossa salvação. Ele nos sela, nos marca quando nós cremos no Evangelho. E Ele é a garantia de que um dia nós seremos salvos, teremos essa salvação eterna ao lado de Deus. Amém?